Os primeiros momentos dos governos militares não foram marcados por grandes avanços na industrialização brasileira, nem pelos grandes projetos, pois o país enfrentava um grave quadro de endividamento externo, fruto da política de internalização da economia proposta por Juscelino Kubitschek, que buscou o empréstimo de capital estrangeiro como um dos pilares do tripé econômico para o investimento em industrialização de bens de consumo duráveis. Verificou-se o Brasil da década de 1960, então, podia ser considerado um país com uma indústria de base estabelecida. Apesar da importância da época de JK, a indústria de bens duráveis simbolizava principalmente pela indústria automobilística. Proporcionou não só benefícios, mas problemas graves para a sociedade brasileira, como concentração industrial e concentração de renda. Podemos definir, então, que esse primeiro período do governo militar, que vai dos anos 1964 até 1967, foi marcado por uma retratação na economia e pelo crescimento da industrialização brasileira. Mesmo assim, Castelo Branco criou o PAEG, o Programa de Ação Econômica do Governo, implantado em 1964, que depois vai ajudar no grande milagre econômico durante a ditadura militar. Tiveram grandes obras de impacto e investiu-se muito em áreas de energia e transporte, como, por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, Brasil e Paraguai, e é responsável por produzir 17% da energia nacional. A usina nuclear de Angra, a Ponte Rio-Niterói. Teve também construção e ampliação de rodovias, que antes eram de 3.000 quilômetros e viraram 45.000 quilômetros, e a criação de estádios de futebol, que serviam como propaganda para a ditadura. E dentre eles tem o Castelão, em Fortaleza, e o Mineirão, em Minas Gerais. O período da ditadura, onde realmente grandes melhorias ocorreram, foi entre 1967 e 1973, mais conhecido por milagre brasileiro ou milagre econômico. Foi uma nova fase na economia e um novo processo de industrialização. Houve recuperação financeira, fruto da reforma tributária, criação do PIS, PASEP e FGTS, que eram fundos de poupança compulsória, e o mais importante, o crescimento do Produto Interno Bruto, o qual aumentou em 10,2% ao ano. Sem contar os fatores externos, como, por exemplo, o aumento da economia mundial e a diversificação da exportação brasileira. O crescimento durante o milagre econômico foi causado também por um arroxo salarial, onde empresas multinacionais perceberam que reduziriam seus custos se instalando em países com mão de obra barata, legislação ambiental fraca e infraestrutura básica. Assim, empresas nacionais que sofriam em condições de desigualdade foram absolvidas pelas multinacionais, o que provocou uma concentração de capital muito grande na mão dessas poucas e grandes empresas. Em 1973, houve o endividamento e as crises internacionais do petróleo. A economia estava numa situação complicada, graças à inflação anual de 228%, cujo causante foram os governos militares que criaram uma dívida externa de 90 bilhões de dólares. Por conta da crise, o governo se viu obrigado a subsidiar o petróleo e outros produtos, ocasionando a falência de muitas empresas internacionais e nacionais. A situação econômica e social deixou o povo brasileiro insatisfeito, o que os fez sair para a rua e protestar. Após uma enorme pressão dos cidadãos, o regime militar teve que se retirar do poder,
deixando as portas abertas para a reabertura política.